Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A crise que assola o varejo brasileiro nos últimos meses, em meio à queda do poder de compra da população, pode contaminar a indústria, que é o setor responsável por 20% de toda a produção nacional. O movimento preocupante tem origem no elevado número de pedidos de recuperação judicial que envolvem o comércio. Neste ano, as 99 solicitações realizadas até abril representam 1 de cada 4, equivalente a 26% dos pedidos efetivados no período. Entre todas as requisições do varejo, 71 foram aprovadas pela Justiça, segundo dados do Serasa Experian. Em ambos os casos, apenas o setor de serviços aparece com mais pedidos, 164, e deferimentos, 143 no primeiro quadrimestre de 2023. Os dados mais recentes do IBGE mostram que a situação da indústria já é preocupante, com o segmento em nível 2% abaixo do registrado em fevereiro de 2020, o último mês sem o impacto da pandemia de coronavírus na economia nacional. Em abril, a queda de 0,6% da indústria interrompeu a alta apurada em março, quando o segmento cresceu pela primeira vez após acumular queda de 0,6% entre dezembro e fevereiro, 3 meses consecutivos de perdas no setor. O governo federal vai aumentar novamente os impostos federais sobre a gasolina e o etanol no próximo dia 1º de julho. O aumento do PIS/COFINS será de 22 centavos por litro no caso dos dois combustíveis. A alta na tributação acontece após a Petrobras ter anunciado na semana passada uma redução de 13 centavos por litro no preço da gasolina para as distribuidoras. Com isso, o efeito dessa redução sobre a gasolina para os consumidores será eliminado pelo aumento dos tributos federais. Como o aumento da tributação será maior do que a queda anunciada pela Petrobras, a tendência é que o valor do combustível fique acima do que havia sido registrado antes da última redução. O preço da gasolina já havia aumentado 21 centavos por litro na semana de 4 a 10 de junho, com a mudança na reforma da tributação do ICMS, que passou a ser uma alíquota fixa por litro. E hoje é o dia que marca a campanha nacional de prevenção contra o diabetes. Mais de 1 bilhão de pessoas podem sofrer com a doença até 2050. Pesquisadores apontam fatores como o aumento da obesidade, má alimentação e o sedentarismo como as principais causas do cenário. A diabetes cresce em ritmo acelerado e considerado alarmante por especialistas. A previsão é que a doença deve mais que dobrar no mundo e atingir um total de 1 bilhão e 300 milhões de indivíduos em 2050. O número representa cerca de 13% da população mundial, considerando a estimativa das Nações Unidas de 9 bilhões e 700 milhões de habitantes para o ano. O alerta é de um novo e amplo trabalho publicado na revista científica The Lancet, liderado pela equipe do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Hoje são cerca de 529 milhões de pessoas com a doença, uma prevalência global de 6,1%. O impacto é mais significativo entre os maiores de 65 anos, em que 1 a cada 5 idosos tem diabetes. Especificamente, entre os de 75 e 79 anos, a doença chega a ser em 1 a cada 4 pessoas. Os pesquisadores ainda afirmaram que em 24 dos 204 países analisados, mais de 20% da população terá um diagnóstico de diabetes. No Brasil, segundo a última atualização do Ministério da Saúde, 9,1% dos adultos já têm a doença. E 22 candidatos disputaram a presidência na Guatemala ontem. O país, que vive um grave cenário de pobreza e corrupção, ainda aguarda o resultado das eleições. Pobreza, violência e corrupção. Este é o cenário em que vivem os guatemaltecos. De acordo com a ONU, cerca de 10 milhões e 300 mil de seus 17 milhões e 600 mil habitantes vivem na pobreza.
Metade das crianças menores de 5 anos sofre de desnutrição crônica. No domingo houve eleições presidenciais, mas dos 9.400.000 eleitores registrados, apenas 57% participaram. São 22 candidatos concorrendo ao cargo de presidente na Guatemala, em uma disputa que está sendo marcada por denúncias de corrupção. 2 dos principais candidatos acusam o governo de distribuir alimentos em troca de votos. Entre os favoritos estão a ex-primeira-dama, a democrata conservadora Sandra Torres, o centrista Edmundo Mulet e a direitista Zury Rios, filha do ex-ditador Efraim Rios Monte. Até o momento não foi definido o resultado. O presidente Alejandro Giammattei chega ao fim de seu mandato de 4 anos com um índice de desaprovação de 76%. Além do sucessor da presidência, a eleição definirá 160 deputados para o Congresso, 340 prefeitos e 20 representantes do parlamento. E então vamos falar sobre a previsão do tempo para essa segunda-feira. A semana já começou com clima quente e seco em várias regiões do país, inclusive no sul. Apenas na região do Nordeste, em algumas partes, as pessoas não vão ter problemas com a umidade hoje. Vamos conferir então como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Por lá, o dia amanheceu com nevoeiro, mas a previsão é de que seja de sol, com nuvens que aumentam no decorrer da tarde, mas sem previsão de chuva. A máxima pode chegar aos 28 graus na região norte do país. E aí não muda muito lá no norte do país. Em Palmas, no Tocantins, a previsão é que o dia seja de sol, com algumas nuvens e sem chuva. A máxima pode chegar a 35 graus. Para finalizar, vamos conferir em São Paulo. Aqui na capital paulista, o dia começou com vento gelado, mas é só para enganar, porque a previsão é de que o dia seja de sol durante todo o período aí e sem nuvens no céu, com uma máxima que pode atingir 27 graus. A noite também conta com tempo aberto e sem nuvens. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT a notícia não para, daqui a pouco eu volto com mais informações. É às 11 horas, até mais, não perca!